Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer ao Dr. Nelson pelo convite, ele que já foi meu chefe no pretório, e é mesmo, né? Uns 20 anos que a gente não se via. Tá saindo o som direitinho? Quero agradecer muito o convite, agradecer ao Dr. Rodrigo pela gentileza do contato, dizer que é um prazer estar aqui com os senhores, ainda mais com o músico da Faculdade de Direito, professor Marcelo Milagres. E eu escutei muito atentamente, eu confesso que a minha posição aqui talvez seja entre os direitos humanos e a fala da professora Forgione. Por quê? Porque o nosso tema é saneamento. E, obviamente, a pretensão da minha fala por 30 minutos, sobretudo com uma plateia que é eclética, formada tanto por alunos quanto por profissionais que integram o Ministério Público, vai ser a de apresentar a vocês um pouco da situação jurídica que envolve o saneamento entre o Estado e a iniciativa privada. Eu queria começar lembrando a todos nós que, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de um conjunto de atividades. A gente está falando, obviamente, de tratamento de água, fornecimento de água potável, a gente está falando da questão do esgoto sanitário, a gente está falando de limpeza urbana, a gente está falando de resíduos sólidos, a gente está falando de drenagem de águas pluviais. Então, nós estamos falando de uma atividade que é complexa, o que, por si só, já atrai uma complexidade do ponto de vista da regulação jurídica, desta teia que, ao final do dia, é o saneamento básico. E o que acontece na história do saneamento básico e por que ela é tão importante, inclusive para merecer cada vez mais, sobretudo agora, um olhar diferenciado do Ministério Público e do Ministério Público estadual, por definição. O que acontece? O saneamento, durante um período, alguns de vocês sequer eram nascidos ainda, ele foi tratado no Brasil através de um sistema chamado Planasa. Quando a gente pensa no Planasa, a gente logo associa isso com a figura das empresas estatais estaduais de saneamento. Por exemplo, aqui na nossa história, a Copasa. E estas empresas estatais estaduais de saneamento eram as responsáveis, nesse modelo do Planasa, por fornecer as atividades, ou pelo menos parte das atividades compreendidas dentro da história do saneamento. O que o governo federal fazia num país que adota o modelo federado, mas tem um histórico de modelo unitário muito grande, e esse passado ele está no dia a dia da gente ainda hoje. Esse passado ele tem as suas reverberações constitucionais. Basta ver que a questão tributária ela é muito mais próxima de um Estado unitário do que efetivamente de um Estado federado. A União ainda é detentora de competências legislativas importantíssimas, como também é a arrecadadora oficial da República. E, ao lado dela, a gente tem entes subnacionais que deveriam merecer a mesma estatura constitucional, porque assim são tratados pela Constituição, mas que, ao fim e ao cabo, não conseguem, de fato, estar no mesmo nível, porque o nível é comandado por poder e dinheiro. A União tem mais poder, a União tem mais dinheiro, e é assim. Então, o que esse governo, e aí eu estou falando de pré-Constituição de 88, previa em termos de saneamento? Você quer acesso às verbas federais? Município. Então, município, você tem que manter vínculos com as empresas estatais estaduais de saneamento. E é daí que a gente encontra, embora continuamos a ter autarquias municipais, serviços de água e esgoto em alguns municípios, quem é do interior pode ter esta como realidade referencial, a gente tem essas empresas como as grandes e mais robustas estruturas voltadas à questão do saneamento. Acontece que em 1986, e 86 para a gente que é mais velho tem um significado histórico, o cofre começa a secar. As tais verbas federais que sustentavam este modelo começam a definhar. E o Planasa vem a ser extinto em 1991, mas ele ficou 5 anos
num processo de decadência. Eu não estou falando em decadência no sentido do instituto jurídico, estou falando em decadência no sentido, né, porque é importante dizer isso, no sentido de ir, de fato, perdendo a fonte alimentadora. Pois bem, deste momento até 2007, nós sofremos uma carência regulatória bastante significativa. E aí veio o marco legal do saneamento em 2007. Vamos todos celebrar o marco legal do saneamento, importantíssimo. Naquele momento, para vocês terem uma ideia, eram 26 empresas estaduais, eram responsáveis por 73% da água. Logo, 73% da água ficavam com o Estado e apenas o restante com entidades privadas ou, aqui ou acolá, as entidades públicas que não municipais, o SAI, o DEMAI, coisas semelhantes. Esse marco legal do saneamento, ele, entretanto, não resolveu uma questão central. Ao contrário, de uma certa forma, ele impulsionou isso, que era a perpetuação do modelo de contratação município com empresas estaduais, através da história dos contratos de programa. E esta ideia da década, do ano de 2007, ela acabava por repudiar a presença privada. Vamos raciocinar aqui. Você é prefeito ou prefeito do município. Você precisa trabalhar com a ideia do saneamento básico. Esta é, e o Supremo só foi dizer isso depois, mas esta é uma competência intrinsecamente municipal. Você precisa oferecer. Você tem uma alternativa, ter o seu próprio, a sua própria autarquia, sua própria fundação, sua própria secretaria voltada para isso. Um modelo. Você tem um modelo 2. Usar uma estrutura do Estado, que são essas empresas, que você contrata, mantém um vínculo. E aí você não precisa de ter toda a gestão, toda a operação dentro do seu quintal. Perde-se alguma coisa, mas ganha-se outra. Tem toda uma dificuldade de ter corpo técnico, de sustentar este modelo, que quando você faz um vínculo com essa empresa estadual, isso fica mitigado. E uma terceira alternativa, que é contratar empresas da iniciativa privada. Contratar empresas da iniciativa privada significa dizer ter que licitar. E licitar é sempre algo dolorido, no sentido de demanda um esforço, demanda uma preparação. Licitar não é algo que se faz de maneira simples. Há que se preparar a licitação. As pessoas acham que o mais difícil é lá na hora de abrir envelope, de disputa, ver quem é que ganhou. Não. A licitação começa lá no útero da administração pública, quando você está gestando este processo. Quem que vai dizer quais são as demandas que a iniciativa privada tem que cumprir? Quem que vai levantar os dados? A iniciativa privada, ela precisa disto, pelo menos de um mínimo de explicações, e aí dependendo do modelo contratual, um mínimo cresce ou não, para que ela consiga devolver à administração pública a expectativa da administração pública. Só isso, de preparar esses documentos, de levantar essas informações, é pelejante, gente, é cansativo, é difícil. E, às vezes, os municípios não conseguem fazer isso. É um dado. A gente talvez tenha supervalorizado a estrutura municipal quando pensamos na Constituinte, que era ter município ainda que com todas as questões tributárias, enaltecer o poder local, é valorizar o indivíduo, é valorizar a praça da esquina. A gente mora no município, né? O professor Paulo Neves de Carvalho falava isso muito. Primeiro dia de aula do mestrado, você mora onde? No município, no estado ou na União? Aí a gente não sabia o que a gente falava. Ué, professor, nos 3. Não, seu imbecil, você mora no município. O resto é tudo ficção jurídica. O município é a sua realidade. E daí a Constituição, então, ela pega isso como uma referência até para fazer frente a um período de ditadura que, para ele não voltar à tona, se entendia que esse poder local precisava ser valorizado, precisava ser enaltecido. As coisas não são um acaso, gente. Estudar os anais da Constituição, da Constituinte, é interessante para compreender por que ela é assim. Às vezes, a resposta para as nossas indagações está nas discussões, que foram muito ricas em determinados aspectos, sobre determinados pontos, melhor dizendo, a respeito dessa trajetória que a Constituição acaba por revelar. Pois bem, então, para que eu vou fazer licitação? Não. Talvez seja melhor continuar contratando a Copasa. Talvez seja melhor manter o vínculo com a Copasa. Bom, as
associa-se a este empurrão que a lei dava para esses contratos. E por que dava empurrão para esses contratos? Porque a lei, além de fomentá-los, ela se unia à lei de licitação no seguinte aspecto: à luz da lei de licitação antiga, a 8666, são contratos que não precisariam ser licitados. Pelo menos este foi o entendimento dominante. Portanto, eu posso contratar a Copasa sem a Copasa participar de uma licitação. Não preciso licitar. É muito mais fácil cumprir o dever de casa. A iniciativa privada fica marginalizada. A isso se associa uma insegurança jurídica imensa. Porque quando eu falo de município, e eu não estou falando de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, a realidade de municípios do Brasil não é esta. A gente está falando de municípios, especialmente Minas Gerais, com uma característica muito peculiar em termos de número de municípios, 853, em termos de variedade de estrutura socioeconômica, de pujança socioeconômica. Então, os entes da federação também falavam, olha, tem uma insegurança, os entes da federação, os operadores econômicos, tem uma insegurança jurídica que também isso desse jeito não me interessa. Bom, o que aconteceu em 2020? A pandemia pode ter freado alguns setores da economia, mas o que nós tivemos de produção legislativa no momento, a pandemia ainda existe, né? Mas no momento mais grave da pandemia é, pelo menos na minha área, bastante impressionante. Eu disse que eu tive burnout graças ao legislador brasileiro. Em 2020, há o advento de uma lei que modifica essa estrutura. E ela modifica essa estrutura a partir da seguinte avaliação. Esse modelo de supervalorização das empresas estatais, ele foi útil, ele entregou, pelo menos parcialmente, aquilo que se esperava. A gente teve um ganho no Brasil, em termos de abastecimento de água, expressivo. Não de esgotamento sanitário, mas de abastecimento de água bastante expressivo. Mas a gente tem um problema que é termos cidadãos de segunda categoria, que não têm acesso à água e, muito mais frequentemente, não têm acesso a esgotamento sanitário. Isso é um problema do ponto de vista civilizatório. Isso é um problema que vai atingir não só a dignidade daquele ser humano, mas aquilo atinge o meio ambiente, aquilo atinge a nossa noção de humanidade. É terrível quando você tem notícias, e as notícias são traduzidas por matérias jornalísticas ou por fotos, né? Fotos dizem muito, de pessoas que estão ainda hoje, e não precisa ser, gente, lá no meio do Amazonas isso. Isso não acontece só em locais muito distantes da gente. Isso acontece aqui em Minas Gerais, se a gente sair um pouquinho de Belo Horizonte, logo ali na esquina isso acontece. E aí o legislador resolveu fazer o seguinte: bom, eu vou mudar 180 graus essa lógica. A lógica é, precisamos da iniciativa privada. A lógica é, as empresas estatais vão ter que disputar mercado com a iniciativa privada. É o fim da Copasa? Não, é o fim da Copasa como a Copasa foi antigamente. Mas é a Copasa disputando a iniciativa privada. E assim será. A ideia é essa. Então, é trazer a iniciativa privada. E por que trazer a iniciativa privada? Para trazer dinheiro. A professora Forgione falava disso. A ideia de que a iniciativa privada, os operadores econômicos, são quem tem capacidade de fazer investimentos porque eles querem, são bonzinhos? Não. Porque eles entendem que ali há uma oportunidade de lucro. E a nossa Constituição, ela não é uma Constituição sem esse viés capitalista, ela é uma Constituição super demandante do Estado. Mas ela também é uma Constituição que reserva um espaço para a iniciativa privada atuar. Ela é uma Constituição que tem um capítulo dedicado à ordem econômica e que fala de liberdade de iniciativa. É uma Constituição complexa, porque a gente é complexo. Isso aqui é complexo. Alguém achou que a nossa Constituição ia ser uma Constituição não complexa? É isso mesmo. Quer-se o Estado, mas também se reconhece o papel da iniciativa privada. E é a harmonização entre esses setores que pode, eventualmente, fazer com que a gente consiga cumprir as promessas da Constituição. E dentro dessa lógica de trazer a iniciativa privada para cá, há uma demanda importantíssima. Tá bom, mas com quem que essa iniciativa privada vai lidar? Quem é, afinal, o dono, o titular do saneamento básico?
O titular do saneamento básico, segundo a lei, afirmado pelo Supremo, é precipuamente o município. Então, são os municípios os titulares. É a dor e a delícia de ser titular. Ser titular parece bom, mas ser titular significa dizer que você tem que entrar em campo e tem que fazer gol. É a dor e a delícia de ser o titular, sendo que esta titularidade, ela pode não ser estritamente municipal em casos em que o Estado institui região metropolitana, vocês sabem, e região metropolitana é instituído por lei complementar estadual e é obrigatória. Não é que o município pode falar, não estou afim de participar da região metropolitana. Não tem essa prerrogativa de se recusar à participação. Isso está dito na mesma Constituição que diz que município é ente federado. Então, a Constituição cria, às vezes, ranhuras, cicatrizes na autonomia municipal. Esta é uma delas. E ela pode. Ela pode, né? Muito bem. Dentro dessa lógica, o que o legislador pensou? Bom, os municípios são os titulares, mas eu preciso dar um pouco de tranquilidade aos operadores econômicos. Quem vai querer lidar com o município em que municípios de dimensões menores e, portanto, capacidade técnica, dificuldades mesmo maiores? Quem vai querer trabalhar com municípios? Vai ser complicado. É preciso que esses municípios estejam sujeitos a uma regulação nacional. Vejam que coisa interessante e extremamente polêmica, e o Supremo já respondeu a isso. Mas pensem comigo, a Constituição fala que os municípios são entes federados. O Supremo disse que a lei está certa, que de fato a competência é municipal. Como que eu vou pensar numa regulação nacional se o dono do serviço é municipal? Mas como imaginar uma regulação pulverizada que não desse uma consistência a isso? Então, o que aconteceu, pessoal? É um exercício de equilíbrio entre autonomia e preocupação com o aspecto do saneamento estar ligado a direitos fundamentais. A gente precisa ver como é que a gente equaciona. O Supremo disse o seguinte: caberá, e o Supremo disse depois que o Congresso Nacional debateu isso de maneira profícua, tem que ter normas, diretrizes que vão basear o saneamento no Brasil inteiro, que vão dar uma estrutura ao saneamento no Brasil inteiro. E os municípios são chamados a observar estas normas, porque se eles não observarem essas normas, eles não têm acesso a dinheiro federal. Lembra que eu falei que no Planasa também tinha isso? Voltamos à mesma lógica, só que aqui é o seguinte: olha, você pode ter as suas regras e não está nem aí para as regras da Agência Nacional, da ANA, que é a Agência Nacional, que é o locus de produção dessa base regulatória. Mas se você não observar, você também não conte com o meu dinheiro. Eu te dou dinheiro se a gente perceber que você tem uma consistência. E a consistência está na observância disso. O Supremo falou, é isso mesmo. Frase do ministro Luiz Fux, na ação direta de inconstitucionalidade. A federação não pode ser escudo para que determinados cidadãos, para que uma parte da coletividade não tenha acesso a saneamento básico. Então, está avalizada a regulação nacional, que não é obrigatória, mas é tipo pai com filho. Não precisa, você estuda se você quiser. Se você não estudar, não tem celular, né? Porque hoje a moeda é celular, né? Não tem celular, não tem joguinho, não tem jogo mesmo, já Cruzeiro Atlético, não tem. Menino fica enlouquecido, eles podem ficar sem comer, mas sem isso eles não ficam. Então eles vão estudar. É mais ou menos a mesma lógica. Você pode até fazer sem observar essas regras básicas, que são regras de política tarifária, qualidade do serviço, não são regras vãs, são regras que funcionam como alicerces. Mas não me venha depois postular um acesso a um cofre público diante de uma desorganização. Então, é essa a estrutura. E, mais do que isso, fazer com que os municípios se agrupem. A gente já tem essas figuras constitucionais. Região metropolitana, obrigatório, Estado é que decide. Microrregião, aglomeração urbana, a gente já tem consórcio, né? Minas Gerais é o Estado dos consórcios. Minas Gerais, a gente tem que ter muito orgulho, é o Estado que fez nascer nacionalmente a figura dos consórcios. Minas Gerais é o Estado que fez nascer
nacionalmente a figura das parcerias público-privadas. Isso nasceu aqui. Isso tem gosto de queijo, café. É bom lembrar que isso nasceu aqui. E aí outros estados da federação e até a própria União depois veio a disciplinar. A emenda constitucional sobre consórcio público, ela é posterior à nossa experiência, que a gente experimentou e depois eles fizeram a emenda constitucional. E por que eu estou dizendo isso? Porque em se tratando de um estado tão com pluralidades, com desigualdades tão gritantes, os municípios se agruparem também faz sentido, para que eles consigam, através dessa regionalização, unir esforços, dinheiro, enfim, expertise, ou não, mesmo que não tenha expertise, pelo menos o dinheiro, né, para dar conta de prover saneamento, porque isso custa dinheiro, gente. Imagine, não é só limpar a rua, nós não estamos falando de varrer a rua, não, essa é a parte mais fácil do saneamento. Nós estamos falando de coisas que demandam obras profundas, nós estamos falando de esgotamento sanitário, isso é super complicado. E é essa a ideia da lei. Então, regionalizar também ajudaria na questão do provimento dos serviços. E ao final do dia, a gente teria a tal universalização. Porque tudo que o legislador quer, esse de hoje, o de ontem, o de antes de ontem, no fundo é a mesma coisa. O que ele vai mudando cerebralmente é a conexão de como chegar àquele propósito. Então, este legislador de hoje, pode ser que a gente entenda que esse modelo fracassou também. Aposta na presença da iniciativa privada. E não é que ele despreze as estatais, porque elas não podem ser desprezadas. Ele simplesmente disse, olha, aquela corte, aquela reverência não existe mais, vocês vão ter que disputar mercado com as empresas privadas. E aí, finalmente, já me avançando para o final, o que o Ministério Público tem a ver com isso? Né? Delcio, o que o Ministério Público tem a ver com isso? Observar da deferência administrativa, porque o sujeito foi eleito e ele tem ao menos deveria ter uma plataforma política, ele tem um modo de operar, observada essa história da deferência administrativa, cabe ao Ministério Público não só checar se aquilo está sendo feito, mas todas as opções administrativas. Aderiram ou não à regionalização? Sim, não e por quê? É obrigado a aderir à regionalização? Não, é uma opção, mas é importante se entender por que não se aderiu, porque se não se aderiu, pode ser que isso crie uma dificuldade do ponto de vista operacional. A adesão obrigatória é só do 25, parágrafo 3º. As adesões voluntárias, unidades regionais, blocos de referência, o município fala topa ou não topa, mas ele tem que dizer topa ou não topa a partir de uma razão, e não a partir de um laço emocional. Observar, o município não está adotando as normas de referência da ANA. Tem uma razão? Porque se não adotar, não acessa o cofre federal. Se não acessar o cofre federal, ele depende dele e das tarifas que ele vai receber. Está funcionando? Não está funcionando? É preciso entender por que não se está adotando. Ah, não estou adotando a ANA porque o dirigente da ANA é alguém indicado por A ou por B e eu não gosto dele. Bom, paciência, o dirigente da ANA sempre será indicado por A ou por B e esse é o modelo das agências reguladoras. A estruturação da governança, porque a gente precisa que exista uma governança, não é só a governança regulatória, é a governança da operação também. Como que está se dando a governança? Nós não temos regras legais que digam isso, gente. O Supremo, quando foi falar, ele foi julgar um caso do Rio de Janeiro, ele julgou vários casos importantes já sobre saneamento agora, mas ele julgou um de Alagoas, em que o estado de Alagoas ficava com 60% dos votos e os municípios, todos, com 40%, aí o Supremo falou, amado, isso não é pacto federativo, não dá. E ele julgou um do Rio de Janeiro, em que também havia dizendo que tinha que haver um equilíbrio entre estados e municípios, quando eles se uniam em torno do saneamento básico. Aí, em embargos declaratórios, perguntaram para o ministro Gilmar, mas então como que é o modelo? Porque a gente está acostumado agora a perguntar para o judiciário como é que é. Aí o ministro Gilmar falou, olha, o modelo eu não posso te dar, mas o modelo, não pode mesmo, mas é preciso que existam regras de governança e que os municípios e estados, ou só os municípios, a depender do modelo, não se imponha aos demais. A gente tem que ter uma construção dialógica.
e tem que ter representação da sociedade civil. E quem é esse representante da sociedade civil? Quem pode representar a sociedade civil? Como que se dá essa escolha? Essa escolha, no fundo, é uma escolha em que eu tenho mesmo retratado, espelhada a sociedade civil que importa, ou eu tenho digitais dos gestores públicos e, na verdade, aquelas pessoas estão ali para que o prefeito tenha um segundo voto? É possível, na realidade, que isso ocorra. Então, gente, há uma série de situações, para não falar da licitação, obviamente. A licitação, por que escolheram menor tarifa? Por que escolheram maior outorga? Por que ganha quem der mais dinheiro? São hipóteses, são critérios possíveis. Mas por que a escolha foi aquela? O que se entendeu que justificaria aquilo? Isso para dizer, ao final das contas, para vocês, que a questão do saneamento, embora possa parecer um assunto quase fétido, né, gente? Porque a gente pensa em saneamento, não tirando água potável, o resto tudo é um pouco, né, desgastante, né, professora Francine? Mas a marginalização do saneamento, ela é, ao fim e ao cabo, a marginalização dessa categoria de cidadãos que não conseguem acessar o básico. Então, nós precisamos conhecer o que temos de marco jurídico novo sobre o saneamento, até porque a gente também lida, e cada vez vamos ver isto sendo refletido nas conversas internacionais, quando tratamos de saneamento, com o meio ambiente e com talvez o tesouro mais precioso que todos nós compartilhamos, que é água. Esse ouro azul chamado água, que está intrínseco aqui às atividades de saneamento. Muito obrigada pela audiência.